Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Eclesiástico, parte 1. A sabedoria na vida, dos capítulos 1 ao 42, no versículo 14. Do capítulo 30, versículo 1, ao capítulo 33, versículo 6. Educação dos filhos. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde, e não tenha de bater à porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso, e entre seus amigos será honrado por causa dele. O pai morre e é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante. Durante sua vida viu seu filho e nele se alegrou. Quando morrer, não ficará aflito, não terá de que se envergonhar perante seus adversários, pois deixou em sua casa um defensor contra os inimigos, alguém que manifestará gratidão aos seus amigos. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que lhes pensar as feridas. A cada palavra suas entranhas se comoverão. Um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Não te ponhas a rir com ele, para que não venhas a sofrer com isso, e não acabes rangendo os dentes. Não lhe des toda a liberdade na juventude, não feche os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem, castiga-o com varas enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti, e venha a ser um sofrimento para a tua alma. Educa o teu filho, esforça-te por instruí-lo, para que te não desonre com sua vida vergonhosa. Saúde. Mais vale um pobre sadio e vigoroso que um rico enfraquecido e atacado de doenças. A saúde da alma na santidade e na justiça vale mais que o ouro e a prata. Um corpo robusto vale mais que imensas riquezas. Não há maior riqueza que a saúde do corpo. Não há prazer que se iguale à alegria do coração. Mais vale a morte que uma vida na aflição, e o repouso eterno que um definhamento sem fim. Bens escondidos em uma boca fechada são como preparativos de um festim colocados sobre um túmulo. De que serve ao ídolo a oferenda que lhe fazem? Não pode nem comê-la, nem lhe respirar o aroma. Assim é aquele que o Senhor repele e que carrega o castigo do seu pecado. Seus olhos vislumbram o alimento e ele suspira, assim como suspira o eunuco ao abraçar uma virgem. Cultivar a alegria. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e sê firme, concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma.
A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Infelicidade do avarento. As vigílias para enriquecer ressecam a carne, as preocupações que elas trazem tiram o sono. A inquietação pelo porvir perturba o sentido. Uma doença grave torna a alma moderada. O rico trabalha para juntar riquezas. Quando se entrega ao repouso, goza o fruto de seus haveres. O pobre trabalha por não possuir com que viver, e ao término da vida tudo lhe falta. Aquele que ama o ouro não estará isento de pecado. Aquele que busca a corrupção será por ela acumulado. O ouro abateu a muitos, e seus encantos os perderam. O ouro é um obstáculo para aqueles que lhes oferecem em sacrifício. Infelizes daqueles que o buscam com ardor, ele fará perecer todos os insensatos. Bem-aventurado o rico que foi achado sem mácula, que não correu atrás do ouro, que não colocou sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Quem é esse homem para que o felicitemos? Ele fez prodígios durante sua vida. Aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito, está reservado uma glória eterna. Ele podia transgredir a lei e não a violou. Ele podia fazer o mal e não o fez. Por isso seus bens serão fortalecidos no Senhor, e toda a Assembleia dos Santos louvará suas esmolas. Refeições e banquetes. Se estiveres sentado a uma mesa bem abastecida, não comeces abrindo a boca. Não digas que abundância de iguarias há sobre ela. Lembra-te de que um olhar maldoso é coisa funesta. Que coisa há pior que o olho? É por isso que há de se desfazer em lágrimas. Quando ele olhar, não sejas o primeiro a estender a mão, para que não cores envergonhado pela tua cobiça. Não comas demasiadamente num banquete. Julga os desejos de teu próximo segundo os teus. Serve-te como um homem sóbrio do que te é apresentado, para que não te tornes odioso comendo muito. Acaba de comer em primeiro lugar por decoro e evita todo o excesso para que não desgostes a ninguém. Se tiveres tomado assento em meio de uma sociedade numerosa, não sejas o primeiro a estender a mão para o prato, não sejas o primeiro a pedir de beber. Não é um pouco de vinho suficiente para um homem bem educado? Assim não terás sono pesado e não sentirás dor. A insônia, o mal-estar e as cólicas são o tributo do intemperante. Para um homem sóbrio, um sono salutar. Ele dorme até de manhã e sente-se bem. Se tiveres sido obrigado a comer demais, levanta-te e vomita. Isso te aliviará e não te exporás à doença. Ouve-me, meu filho, não me desprezes. Reconhecerás no fim a veracidade de minhas palavras. Em todas as tuas ações, sê diligente, e nenhuma doença te acometerá. Muitos lábios abençoarão aquele que dá refeições com liberalidade. O testemunho prestado à honestidade dele é verídico. Toda cidade resmunga contra aquele que dá de comer com mesquinhez, e o testemunho prestado à avareza dele é exato. Não incites a beber aquele que ama o vinho, pois o vinho perdeu a muitos. O fogo põe à prova a dureza do ferro. Assim o vinho, bebido em excesso, revela o coração dos orgulhosos. O vinho bebido sobriamente é como uma vida para os homens. Se o beberes moderadamente, serás sóbrio. Que é a vida do homem a quem falta o vinho? Que coisa tira a vida? A morte. No princípio, o vinho foi criado para a alegria e não para a embriaguez. O vinho, bebido moderadamente, é a alegria da alma e do coração. A sobriedade no beber é a saúde da alma e do corpo. O excesso na bebida causa irritação, cólera e numerosas catástrofes. O vinho, bebido em demasia, é a aflição da alma. A embriaguez inspira a ousadia e faz pecar o insensato. Abafa as forças e causa feridas.
Não repreendas o próximo durante uma refeição regada a vinho. Não o trates com desprezo enquanto ele se entrega à alegria. Não lhe faças censuras, não o atormentes, reclamando o que te é devido. Fizeram-te rei no festim? Não te envaideças com isso. Sê no meio dos outros como qualquer um deles. Ocupa-te com eles e em seguida senta-te. Não tomes lugar à mesa, senão após cumpridos os teus deveres. Assim te regozijarás por causa deles. Receberás a coroa como um gracioso adorno e ganharás a consideração dos convivas. Tu, mais idoso, fala, pois convém que sejas o primeiro a falar com séria competência, mas não perturbes a música, nem te alongues em discursos, onde não há quem os ouça. Não te engrandeças sem propósito por causa de tua sabedoria. Como uma pedra de rubi engastada em ouro, assim é a música no meio de uma refeição regada a vinho. Como um sinete de esmeralda engastadas em ouro, assim é um grupo de músicos, no meio de uma alegre e moderada libação. Ouve em silêncio, e tua modéstia provocará a benevolência. Jovem, fala muito pouco de teus assuntos privados. Se fores 2 vezes interrogado, que tua resposta seja concisa. Em muitas coisas, porta-te como se as ignorasse. Ouve em silêncio e pergunta. No meio dos poderosos, não tomes muitas liberdades, não fales muito onde houver anciãos. Vê-se o relâmpago antes de se ouvir o estalido. A graça precede o rubor da modéstia. Pelo teu recato serás benquisto. Uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores. Sê o primeiro a correr para casa, onde te regozijarás com os divertimentos. Faze o que te aprouver, porém sem pecado e sem orgulho. E em tudo isso glorifica o Senhor que te criou e que te cumula de todos os seus bens. A lei, pedra de toque entre o sábio e o insensato. Aquele que teme ao Senhor aceitará sua doutrina. Aqueles que vigiam para procurá-lo serão por ele abençoados. Aquele que busca a lei, por ela será acumulado. Aquele, porém, que procede com falsidade, nela achará ocasião de pecado. Aqueles que temem ao Senhor terão um juízo reto e farão brilhar como uma tocha a sua justiça. O pecador foge da censura e encontra precedentes segundo o seu desejo. O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se, e o estranho ou o orgulhoso não tem nenhum temor. Mesmo quando age sozinho e sem conselheiro, ele será castigado pelos seus próprios desígnios. Meu filho, nada faças sem conselho, e não te arrependerás depois de teres agido. Não te embrenhes num caminho de perdição, e não tropeçarás nas pedras. Não te metas num caminho escabroso, para não pôres diante de ti uma pedra de tropeço. Previne-te contra teus filhos, sê prudente em presença de teus familiares. Em tudo o que fizeres, age com censura, pois isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende ao que ele manda. Aquele que põe sua confiança nele não será atingido. Aquele que teme ao Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo o mal. O sábio não odeia nem os mandamentos nem os preceitos. Ele não se despedaçará como uma nave na tempestade. O homem sensato crê na lei de Deus e a lei lhe é fiel. Aquele que esclarece uma pergunta prepara a resposta. Depois de assim ter orado, ele será atendido. Ele concentra suas ideias e depois responde. O coração do insensato é como as rodas de um carro, e o seu pensamento é semelhante a um eixo que gira. O amigo zombador é como o garanhão, que relincha debaixo de qualquer um que o monta.